Pessoal, então vamos continuar aqui a resolução da prova do Enem, prova de matemática, parte 2, matemática, parte 2, tá? Questão número 16 diz, um casal planejou construir sua chácara uma piscina com formato de um paralelepípedo retângulo com capacidade 90 mil litros. Então eu já vou fazer aqui o paralelepípedo, tá? Então a gente tem a piscina aqui, né? A piscina tem o volume de 90 mil litros, certo? De água. O casal contratou uma empresa de construção que apresentou 5 projetos com diferentes combinações nas dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá o revestimento interno em suas paredes e fundo com uma mesma cerâmica, e o casal irá escolher o projeto que exige a menor área de revestimento. Então tu vai querer a menor área, o volume é esse, né? Mas tu quer a menor área, por quê? Porque daí vai gastar menos cerâmica, certo? Menos mão de obra para fazer coisa e tal. As dimensões internas de profundidade, largura e comprimento, revestimento para cada um dos projetos são, ele deu aqui o projeto 1, tá? Então tem que ficar ligado o que é cada coisa aqui, ó. Primeiro, as dimensões internas de profundidade. Então vou chamar aqui de profundidade H, certo? No projeto 1, 1,8 metros, tudo em metros, né? Profundidade, largura e comprimento. A largura 2 metros e o comprimento 25. Provavelmente a multiplicação disso tudo dá os 90 mil, nem vou conferir para não perder tempo, né? Uma simulação de prova, o cara não pode perder tempo, tem que executar rápido. Aqui vai dar 2, 5 e 9 metros. Projeto 3, eu tenho aqui 1, 6 e 15. Projeto 4, eu tenho 1,5, 15 e 4. E projeto 5, eu tenho 2,5, 3 e 12, certo? Bom, eu quero o revestimento interno, então tenho que colocar cerâmica em todas as paredes da piscina e no fundo, certo? Então eu tenho aqui, ó, eu chamei de H profundidade, aqui largura e aqui comprimento, certo? Bom, eu tenho que pintar, vamos ver o que eu tenho que pintar, a área total, vou chamar assim, para mim depois vir conferir aqui qual que tem o menor. Por que é o menor? Por questão de economia, certo? Então tem essa frente aqui que vale quanto? L vezes H, ó, H vezes L. Só que o fundo dessa parede aqui tem outra repetida lá, ó, tem outra repetida aqui, ó. Então vai ser 2 vezes a profundidade vezes a largura. As laterais aqui, ó, vai ser o comprimento vezes a altura, mais 2 vezes o comprimento vezes a altura. E por final o fundo. Quanto é que vale o fundo? L vezes C. L vezes C. Então aí eu vou ter a área total, tá? Difícil? Não. Fácil, mas muito trabalhoso, até mesmo porque a gente tem pouco tempo para executar, né? Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro eu vou pegar a altura e multiplicar pelo L. Vou fazer para todas aqui, ó. 2 que multiplica H vezes L. H vezes L. Então já vou botar aqui, ó. 1,8 vezes 2. Mais. Eu vou fazer parte por parte todas, para mim não perder tempo. Porque daí eu já pego aqui, ó. 2 vezes o H vezes o L. Os dois primeiros, ó. 2 vezes 5. Aqui 2 vezes 1 vezes 6. Aqui é 2 vezes 1,5 vezes 15. Aqui é 2 vezes 2,5 vezes 3. Para mim não perder tempo. Agora 2 vezes o C vezes o H. C e H, é os extremos aqui, ó. 2 vezes 1,5 vezes 25. 2 vezes 2 vezes 9. 2 vezes 1 vezes 15. 2 vezes 1,5 vezes 4. 2 vezes 2,5 vezes 12. Tá? Estou fazendo rápido aqui, eu não posso errar. Agora, LVC, os dois últimos aqui, ó. 2 vezes 25, 5 vezes 9,
6 vezes 15 e 15 vezes 4 e 3 vezes 12. Uma coisa que eu desenvolvo muito na sala de aula com vocês é eu não usar a calculadora, tá? Justamente por causa da prova do Enem. Olha só quanto cálculo tem que fazer. E tem que fazer, não adianta. Então vamos lá, rapidinho aqui, ó. 1,8 vezes 2 dá 3,6, 7,2, ó. O cálculo tem que ser de cabeça, né? Ah, a gente corre o risco de errar? Corre, mas se fizer, a gente não termina a prova, se fizer o tradicional, né? Aqui, 25 vezes 2 dá 50. 1,8 vezes 50, eu não lembro, mas faço vezes 100. 1,8 vezes 10 dá 18, 180 dá 90, certo? Aqui, 25 vezes 2 dá 50. Então, aqui vai dar 140, 147,2, tá? Bom, qualquer uma que eu executar e chegar numa parte já passar de 147, eu já descarto, porque ele quer a área menor para economizar em material e mão de obra, lógico, na piscina. Aqui, ó, 2 vezes 5, 10, aqui dá 20. Aqui, 9 vezes 2, 18, dá 36. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 5, não, 81 vezes 5, ó, 81 vezes 5. Vezes 10 dá 810, a metade dá 405, mais 405. Peraí, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Não, estou fazendo coisa errada aqui. Não é esse, nós não faz, é só 45 aqui, ó. 45, ó. Achei um número muito grande, desconfiei, ó. 45, tá certo. 45 com 20, 65, 96. 96 metros quadrados. Por enquanto, essa aqui está ganhando. Aqui, 6 vezes 2 dá 12. 15 vezes 2 dá 30. 6 vezes 15, tá? Pegou 60 mais 30 dá 90. 90 com 30 dá 120. 132. Por enquanto, quem está ganhando é a 2 aqui, tá? Aqui, 2 vezes 15 dá 30. 30 vezes 1,5 dá 45, que é 30 mais a metade. Aqui, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1,5, 8 mais 4 dá 12. 12. 15 vezes 4 dá 30, dá 60. 60, 105, 105, 117. Está fora também, certo? Aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2,5. 6 vezes 2 dá 12. Mais 3 dá 15. Tem outra maneira de fazer melhor? Tem, ó. 2,5 vezes 2 dá 5. 5 vezes 3, 15. 2,5 vezes 2 dá 5. 5 vezes 12 dá 60. E 3 vezes 12 dá 6, 36. Aqui vai dar 96, ó, já passou aqui, ó. 96 com 15, vai 4, 100, 111, eu acho que dá. Tá fora também, então o melhor orçamento seria o número 2, resposta B de Brasil, tá? Dificuldade dessa questão, tá? É uma questão de geometria espacial, né? Que quer as áreas das laterais e do fundo, porque é piscina, não tem tampa, né? Tá? Então, só se organizar, ó, tem que fazer 2 vezes a altura vezes a largura, porque tem lá no fundo e aqui na frente. Essa lateral aqui, C vezes H, 2 vezes C vezes H, e o fundo, que é o L vezes o C. Então, a dificuldade, ó, coloquei isso aqui, eu organizaria isso aqui na prova, para mim não pegar valores errados, eu acho que é aí que é a grande jogada. A 16 eu achei tranquila, só a questão do cálculo que eu tento desenvolver com vocês. Não usa a calculadora, faz o cálculo de cabeça, tá? Que eu fiz rapidão aqui, porque senão a questão ia levar muito tempo. Mas são algumas técnicas assim, né? De vezes 1,5, tu pega o valor e pega mais a metade dele. Então tu treina isso no cérebro, tu vai fazer mais rápido. Vamos para 17. 17, questão clássica do Enem, tá? Então a prova de matemática, ela é repetitiva, tu vê questões que a gente treina muito na sala de aula, tá? Dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é a que se encontra na figura 1, tá? Reproduzir aqui mais ou menos, tá? Aqui tem 2, então
Não vamos discutir, vamos acreditar, ele falou que pode ser assim, tá? É um cubo, o cubo tem 6 faces, né? Ó, 2, 4, 6 faces, está aberto o cubo, certo? Em um cubo foram pintadas em 3 de suas faces quadrados de cor cinza escuro, que ocupam 1/4 destas faces, tendo esses 3 quadrados um vértice em comum, conforme ilustra a figura 2, tá? Então a figura 2, a gente tem um cubo aqui, ó, tem um cubo, e esse cubo aqui, ó, 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui, ó. Eu tenho um quadrado aqui, ó, quadradinho aqui, ó. Eu tenho um quadradinho aqui na lateral, e eu tenho um quadradinho lá em cima, então isso já é importante aqui, ó. Eu tenho 3 faces que vai aparecer um quadradinho, tá? Claro que eles não são bobo, eles colocaram em 3 faces ali um quadradinho. Mas para me facilitar, eu percebo o que tem em comum. Então olha só, nas alternativas, a gente vai matar ela, eu acho que rápido, tá? Vamos ver agora. Eu vou reproduzir aqui, olha só. Então temos aqui. É o tipo de questão que para alguns é muito fácil e para outros é muito difícil isso aqui, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 2 faces aqui, eu vou pegar essa aqui e essa aqui, ó, estão encostadinhas uma na outra. Então essas faces estariam aqui, ó. Observe que todas elas têm essa possibilidade aqui, ó. Todas as alternativas. Então é uma coisa que eu não vou me preocupar. Eu só vou me preocupar onde é que está a outra, que seria a tampa aqui, ó. Essa aqui seria as 2 laterais, ó, as 2 laterais, tá? Então aqui eu tenho uma lateral, certo? Tranquilos? Pessoal, se aqui são 2 laterais, essa aqui é o fundo. Vê se vocês enxergam isso, tá? Se enxergar vai praticamente matar a questão. Olha só, essa aqui é o fundo não tem nada, então não pode ter nenhuma aqui. Eles não botaram nada, tá? Esta é o fundo. Agora a gente tem uma técnica aqui que a gente vai imaginar montando a peça. Então, aqui vem a grande jogada, né? O tratamento vai ter uma aula só sobre isso, sobre essa questão de planificação no tratamento. É mais na frente, tá? Mas quem tiver dificuldade, não se preocupa que no tratamento a gente vai bater em cima dessa tecla aqui, porque aparece em todas as provas. Olha só, se eu fosse montar, essa aresta aqui seria colada dessa aqui, ó, seria colada nessa aqui. Da mesma maneira que esta aresta seria colada nessa aqui, ó, e daí tu vai montando. Então eu já tenho o fundo, olha só, eu tenho o fundo aqui, ó, certo? E eu tenho as 2 laterais aqui, ó, essa aqui e essa aqui, e eu colei essa aqui, ó, tem que ter 4 laterais na volta do fundo, ó, e esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui vai colar aqui, ó. Então aqui é a outra lateral dele, ó. O fundo tem que ter as 4 laterais, ó. Esta cola aqui, esta aqui é outra lateral, ó. Ó, o fundo aqui, ó, uma lateral, essa aqui colou aqui e aqui está outra lateral. Então eu tenho aqui a tampa, vou botar um T, a tampa. Então a resposta está aqui, ó. A resposta está aqui. Agora onde eu vou pintar, daí já é outro esquema, porque eu já tenho 2 alternativas aqui. Onde é que vai ser? Pessoal, observe o seguinte, numa das alternativas, ó, eu tenho aqui pintado aqui e aqui, ó, me sobrou 2 alternativas, me sobrou a A e a D. A A está aqui, ó, a A seria aqui, ó. Pessoal, será se é correto? Esta lateral não vai colar aqui, ó. Se ela colar aqui, ela vai ficar longe dessas aqui, ó. Então não é essa a possibilidade. Então a única possibilidade que me sobra é a letra D. Olha só, lateral, lateral, fundo, lateral, lateral e tampa. A tampa tem que colar lá em cima. Então isso aqui é o fundo, isso aqui vai pegar o lado, e isso aqui vai cair lá em cima e vai encaixar justamente nessa parte aqui, tá? Então a alternativa é de letra D de Dinamarca, tá? A gente ficaria entre 2. Essa aqui não é possível, porque eu vou colar essa lateral aqui, ó. Então essa pecinha vai ficar longe dessas aqui, ó. E ela tem que fechar a volta e cair lá junto com aquelas outras 2, porque estão as 3 juntas aqui, ó, tá? Então, uma questão mais de visualização. Como eu falei, para muitos é uma questão fácil e para outros é uma questão difícil, tá? Então, aí temos a questão de número 17. Vamos para a questão número 18.
Eu vou apagar as duas, a gente vai fazer 18 e 19. Pessoal, questão número 18. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato de um cilindro, com medidas de raio de base igual a 4 centímetros e altura de 50 centímetros, tá? Então, eu tenho aqui a questão 18, que fala que peças de aeronaves, tem peças que tem no formato de cilindro. Olha só, e eu tenho aqui o raio dela, é de quanto? Tem que sempre olhar se é o raio mesmo ou o diâmetro. O raio é 4 centímetros, aqui eu tenho o raio de 4 centímetros e a altura de 50 centímetros. 50 centímetros é a altura, tá? Ela será derretida e o volume do metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças de diâmetro de 1 centímetro. Eu vou derreter esse cilindro e fazer várias esferinhas. Várias esferinhas. Tá? O diâmetro dessas esferas aqui é de 1 centímetro. 1 centímetro. A serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Eu vou derreter o cilindro, fazer esferas e não vou perder nada. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Bom, é o volume, é maciço, né? Eu vou derreter, eu vou ver com aquele volume quantas esferas eu vou fazer. Posso fazer por uma regra de 3. Basta eu saber o volume total do cilindro, né? E saber o volume de cada esfera, certo? Então, vamos primeiro fazer o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A base desse cilindro é um círculo. Qual é a área? πr ao quadrado, πr ao quadrado, vezes altura. Então, o volume do cilindro vai ser π, o raio é 4, 4 ao quadrado vezes a altura de 50. O volume do cilindro, tá em centímetro, vai dar em centímetro cúbico. 4 ao quadrado é 16. 16. Pessoal, 16 vezes 50, tá? Eu vou fazer vezes 100, ó. 16 vezes 10 vezes 100, divide por 2 dá 800. Vai dar 800 π centímetros cúbicos. Olha como a gente... Quantas vezes eu vou multiplicar por 5? Multiplica por 10 e divide por 2. É mais rápido, tá? Ou faz a continha, né? 16 vezes 50, né? 50 vezes 16, tá? Faz a continha tradicional. Bom, isso é o volume total que eu tenho para derreter. Mas quantas esferas eu vou fazer? Eu preciso saber o volume de uma esfera. Depois eu faço uma regra de 3. O pessoal me deu o diâmetro da esfera. Então o raio da esfera não é 1, é 0,5, 0,5 centímetros. Então vamos fazer o volume de uma esfera. Volume de uma esfera. Daí o aluno tem que lembrar do volume da esfera, que a gente vai ver lá em geometria espacial. É 4/3 de πr ao cubo. Vamos lá. 4/3 de πr ao cubo. Se eu errar aqui, deu para a bola, né? O volume de uma esfera, vou chamar só de V, é 4/3, o π, eu não mexi no π, aqui também tem π. Às vezes o exercício do Enem manda usar o π igual a 3, daí eu daria uma simplificação aqui, seria legal. E o raio é 0,5 ao quadrado. Pessoal, 0,5 ao cubo, desculpa, 0,5 ao cubo. Isso é a mesma coisa que 1/2. 0,5 é a mesma coisa que 1/2. Ah, faz diferença? Faz. Faz diferença na hora de eu fazer o cálculo rápido.
0,5 ao cubo é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Para mim é mais difícil. E 0,5 é 1 meio. Daí o que acontece aqui? O volume de uma esfera vai dar 4 terços de π. 1 elevado ao cubo é 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1. 2 ao cubo é 8, porque é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então eu vou ficar aqui, ó, dá para simplificar o 8 com 4. Divide por 4 dá 1, divide por 4 dá 2. Vai dar π sobre 6. π sobre 6 centímetros cúbicos. Bom, achei o volume de uma esfera e achei o volume total que eu tenho para derreter, que é do cilindro. Então vamos colocar assim, uma esfera, o volume é π sobre 6. Ó, uma esfera, o volume é π sobre 6. Eu tenho 800 π para derreter. 800 π. Quantas esferas vai ter? N esferas, X esferas. Uma regra de 3. Tá? Quanto mais material tem, mais esferas eu faço. Vou multiplicar isso em cruz. Π sobre 6 vezes N é igual a 800 π vezes 1. Corta o π dos dois lados, o N vai dar 800 vezes 6. 8 vezes 6, 48. 4.800 esferas eu consigo fazer com esta peça. 4.800 esferas. 4.800, resposta D de Dinamarca. Tá? Então, o exercício de geometria espacial, cai toda a prova do Enem, cai exercício sobre volumes. No tratamento, a gente tem também uma aula só sobre volumes, tá? Porque é uma questão que cai sempre. Então, coisas bem tradicionais. Tá? Claro. Oi. Aquilo que a gente tinha conversado sobre a questão do cone, o mesmo se aplica para a esfera e tudo mais? A gente consegue deduzir depois? Sim, De onde surge isso? sim, por Arquimedes. Tá? Na aula eu uso um teorema de Arquimedes para fazer essas deduções. Tá? Bom, questão número 20. Questão de número 20. Nós temos aqui, ó, uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço, tá? Tipo um guarda-chuvinha ali, né? Tá? Maciço, em formato de um cone circular reto, com as dimensões do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e a 10. Observe que deu o diâmetro. Eu sempre preciso do raio nas fórmulas, tá? Então, eu tenho aqui o chocolate, tem esse formato aqui, de um cone, tá? Então, nós temos aqui 10 centímetros de altura do cone, certo? E eu já vou colocar aqui, eu tenho o raio de 4 centímetros, tá? Respectivamente. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com volume 19% menor, no mesmo formato de cone reto e com altura de 10 centímetros. Então a empresa vai manter a mesma altura, certo? Vai manter a mesma altura, só que vai fazer ele com diâmetro menor aqui, ó. Vai continuar a altura dos 10 centímetros para ter menos chocolate, tá? Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida de raio da base em centímetros igual a quanto? Quer saber qual é o raio? Qual é o raio aqui, ó? Para ter 19% a menos chocolate, tá? Então, essa é uma coisa que a gente percebe, né? Às vezes, para não subir o preço da barra de chocolate, cada vez a barra vai ficando mais fininha, cada vez ela vai ficando menor, tá? Então, é uma utilização da empresa disso, né? Então, aqui tem 19%, menos 19% de chocolate. Se tem menos 19%, na realidade, o volume daqui, ó, o volume, botar assim, antes e depois. Olha só, o volume depois é 81% do volume antes. Ah, não entendi. Pessoal, antes tinha 100% de chocolate, ali o nosso chocolate, 100%. Reduziu 19, 100 menos 19, olha lá, 100 menos 19, dá 81%. Tu vai fazer o mesmo chocolate com 81% do volume anterior, tá? Mas quanto é que vale o volume anterior? Eu vou calcular, eu tenho todos os dados aqui, ó.
O volume anterior, eu vou chamar de VA, o volume antes de fazer a economia. Como é um cone, vai ser πr ao quadrado, vezes a altura, isso aqui dá o cilindro, ó. Só que é dividido por 3. Patrick, tu que perguntou, tudo que é bicudo, tu divide por 3. Pirâmide divide por 3 o volume, o cone divide por 3 o volume, tá? Depois a gente vai ver mais tecnicamente, mas só para gravar. Então tem que o volume antes é π, o raio é 4 ao quadrado, vezes a altura que é 10, dividido por 3. 4 ao quadrado é 16. Então o volume antes vai ser 16 vezes 10, 160π dividido por 3. Não dá para simplificar, deixa assim. Isso é o volume antes, tá? Agora eu quero saber o volume depois. Quanto é que vale o volume depois? Vale área da base, ó, volume depois. Área da base vezes a altura, que é o π, o R novo, R ao quadrado, dividido por 2. Eu vou chamar aqui de R grande, né? Que eu botei R grande aqui é R pequeno, que é o novo raio, tá? π, R ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, tá? Isso é o volume depois. Então eu vou ficar aqui com π, o raio eu quero achar, a altura continua sendo 10, dividido por 3, isso era o volume depois. Isto é igual a 81%, olha só, eu estou aplicando aqui 81%, 81 dividido por 100, do volume antes. Quanto era o volume antes? 160π dividido por 3. Esse 3 eu tenho dos dois lados, eu cortei. Esse 10 aqui eu posso tirar fora, que tem dos dois lados. Ficou mais ou menos isso. O π eu posso tirar também, né? Tá multiplicando, eu tenho dos dois lados. Vamos passar limpo aqui que eu risquei muita coisa. O R ao quadrado é igual a 81 vezes 16 dividido por 100. O raio eu vou tirar a raiz quadrada. Observe que eu não vou fazer cálculo nenhum, porque 81 tem raiz, 16 tem raiz e o 100 tem raiz. Então aqui ó, fica a raiz quadrada de 81, 16 e 100. Raiz quadrada de 81 é 9, de 16 é 4 e de 100 é 10. 9 vezes 4 vai dar 18, 36. 36 dividido por 10, ou seja, o raio do novo chocolate de 4 centímetros vai ser reduzido para 3,6 centímetros, tá? Para 3,6 centímetros. Vai dar uma redução de 19% no chocolate. Tranquilos? Beleza? Então vamos adiante. 18... Ah, peraí, eu pulei a 19. Pessoal, pulamos a 19, vamos voltar na 19. Fiz a 18 e fiz a 20. Vamos fazer a 19 e a 21. Desculpa aí que eu pulei um exercício. Me empolguei aqui que era geometria espacial, tá? Provavelmente a 19 seja também. Vou apagar aqui, fazer a 19 e 21, agora não posso esquecer. 19. Tranquilas duas, tá? Geometria espacial cai sempre, cálculo de volumes. Eu tenho um vídeo no canal que é assim, ó, o que você precisa saber para não passar vergonha em geometria espacial. Tá? Tu vendo aquele vídeo aqui, tu vai matar essas questões aqui que a gente vai fazer das provas do Enem, quase todas. Questão de número 19. Vamos lá que eu pulei a 19. Uma loja comercializa 5 modelos de caixas d'água, tá? Caixa d'água. Todas num formato cilíndrico, reto da base circular. Os formatos 2, 3, 4 e 5 têm as especificações, suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1, tá? Então, tem 5 caixas d'água no formato cilíndrico, tá? Então aqui é o modelo 1, ó. Modelo 1,
ele me diz que a profundidade é P, certo? E a área da base é A0. A área da base não me deu raio, já me deu a área da base, que é a área da base. Pronto, certo? Daí o modelo 2. O modelo 2, esse é o 1. Vamos botar o modelo 2 aqui. Modelo 2 tem o dobro da profundidade, certo? E a metade da área. Então ele é algo desse tipo assim, ó. A área da base dividida por 2 em relação ao primeiro, comparando com o primeiro, é a metade da área e o dobro da profundidade, 2P. Certo? O modelo 3 é o dobro da profundidade. O dobro da profundidade, vamos botar aqui. O dobro, 2P, o dobro da profundidade e a metade do raio, a metade da área era o outro. Aqui é a metade do raio da base. Então vou chamar aqui de R0, R0 e aqui é R0 dividido por 2. Pô, deu uma complicada aqui. Tá? Lá fala as dimensões da 1, a profundidade P, a área da base, tá, tudo bem. Depois aqui a gente tem o quarto. Uma dificuldade da prova é que tu tem que ler e tem que entender o exercício de primeira, né? Agora mesmo eu gostaria de ler de novo, mas a gente não tem tempo aqui. A metade da profundidade, ó, P sobre 2, a metade da profundidade e o dobro da área da base, 2 vezes a área da base, que é 0. E o quinto caso, a metade da profundidade, P sobre 2, tá? E o dobro do raio do modelo anterior. Então, 2R0, certo? Seria isso aqui, tá? Bom, vamos fazer o primeiro para a gente poder comparar. O que ele quer? Eu não vi o que ele quer. Uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que oferece a maior capacidade volumétrica, o maior volume, tá? Então, a gente está em busca do volume maior, ó. Estamos em busca do volume maior, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, o volume maior, vamos fazer aqui o volume do primeiro. Qual é o volume do primeiro? É cilindro, é a área da base, vezes a altura, que é o P, ó. Área da base vezes P. Ou área da base vezes, usando o raio, porque eu vou ter que comparar coisas com raio, seria vezes π R0 ao quadrado. Área da base, πr ao quadrado. Tá, poderia ser assim, certo? Bom, vamos comparar o segundo aqui, se o volume é maior do que esse primeiro aqui. Então, o primeiro tem esse volume. O segundo, qual é o volume aqui? Aqui é volume. Qual é o volume? Caneta está falhando. Volume 1. Pessoal, volume 1 aqui, ó. Tá? Vamos calcular o volume 2. Volume 2, ficou apertado aqui para mim. Vou botar aqui em cima. Volume 2. Área da base. Ó, área da base vezes a altura, que é 2P. Cortei. Pessoal, antes era área da base vezes P e área da base vezes P. Tem o mesmo volume. Está descartada essas possibilidades aí, porque não pode ter duas respostas iguais. Tá? Então, não vai ser nem A1 nem A2, ó, que deu o mesmo volume, ó, área da base vezes P. Agora aqui, ó. Vamos fazer essa outra aqui, da 3, volume da 3. Área da base, quanto é que é a área da base? É π R ao quadrado, R sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 2P. Volume 3 vai dar π R0 ao quadrado sobre 4 vezes 2P. Volume 3 vai dar, simplificando, vai dar 2 embaixo aqui, π vezes V0 ao quadrado vezes P. R0, né? Pessoal, comparando isso com a primeira área da base aqui, ó, a primeira volume, ó, que era πr ao quadrado vezes P da profundidade, aqui é a metade, ó. Então, esse volume 3 é menor do que o 1, está fora também. Olha só, o volume, usando o raio, πr0 ao quadrado vezes a altura, que é P. Aqui eu tenho πr0 ao quadrado vezes P dividido por 2, é a metade do volume do primeiro. O primeiro e o segundo foram descartados porque tem o mesmo volume, não pode ter a mesma resposta.
E o terceiro é descartado porque é menor que os outros dois. Então a resposta está aqui embaixo, certo? Bom, qual é o volume desse aqui? Ó? Volume 4. Área da base, no caso é 2 vezes A0, vezes a altura, que é P sobre 2. Pessoal, cortei, também foi descartado, ó, porque aqui eu tenho a área da base, ó, área da base vezes P, é o mesmo volume 1, ó, tá descartado também. Só pode ser esse último aqui, tá? A resposta é 5, mas vamos conferir, ó, volume 5 é π vezes o raio, que é 2R0 ao quadrado, vezes a altura, que é P sobre 2. Volume 5 vai dar π, 2 ao quadrado dá 4R0 ao quadrado, vezes P sobre 2. 4 dividido por 2, 2π R0 ao quadrado, vezes P. Pessoal, antes, no começo, o 1 tinha esse volume, π R0 ao quadrado, vezes P, e esse aqui é o dobro. Então, é o maior volume de todos. Então, a resposta é a 5, provavelmente é a letra E. Letra E. Tranquilos? Tá? Daria para fazer por proporção? Dá. Dá. Olha só, aqui, por proporção, para vocês verem. Aqui eu tenho a área da base, aqui é a metade. Só que aqui é o dobro, ó, é diretamente proporcional ao volume área da base e a profundidade. A área da base reduziu a metade e a profundidade dobrou. Deu o mesmo volume. Porque uma dividiu por 2 e a outra multiplicou por 2. Esta aqui, ó, em relação ao raio, olha só. O raio foi reduzido à metade e a altura foi dobrada, tá? O que nós temos aqui? O volume é proporcional à profundidade. A profundidade foi dobrada, vai dobrar o volume, daí o cara se empolga. Só que ela é proporcional à área, que é πr ao quadrado, ó. Então ela é proporcional ao raio ao quadrado. Se o raio reduziu a metade, o volume cai 4 vezes. Então nessa situação dobraria, porque dobrou a profundidade, mas cairia a quarta parte. Então multiplica por 2, divide por 4, fica a metade. Olha como eu chego rápido no raciocínio. Aqui caiu a metade, a profundidade, tem a metade do volume. Mas o raio dobrou. Como é proporcional ao raio ao quadrado, aumenta 4 vezes. Aumentou 4 vezes, reduziu a metade, vai dar o dobro. Vai dar o dobro, eu poderia, para ganhar velocidade, fazer por proporção. Só mentalmente resolver a questão, tá? A 19, a 20 eu fiz e vamos para a 21. Comentário sobre essa questão aqui, tá? Eu explicando para vocês numa segunda oportunidade vai ficar bem melhor, tá? Porque a dificuldade da prova do Enem é tu ler e ter que entender rápido, não perder tempo, tá? E aqui também, tá? Eu poderia cortar o vídeo aqui, apagar e fazer, ó, vou fazer a 19, vocês verem que ia ficar bem melhor, tá? Porque agora eu já peguei a ideia da coisa, então tem que ir lendo e entendendo o que quer e não pode perder tempo. Mas o objetivo da nossa aula é vocês verem eu sofrer também, tá? Então vamos lá, depois se quiser algo mais claro a gente faz, tá? Daí eu explico, gravo um áudio para vocês, como eu faço no WhatsApp, fica melhor. Vamos para a questão de número 21, então. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com o qual produz 50 docinhos, ó, 50 docinhos maciços, são 50 docinhos, no formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Formato esférico e o diâmetro aqui, ó, o diâmetro é de 2 centímetros, certo? Um cliente encomenda 150 docinhos. 50, isso é a encomenda básica. Ah, mas eu quero mais, eu quero 150 docinhos. Eu já estou pensando, ela vai gastar mais massa, né? 50 docinhos, ela gasta uma massa lá para fazer os docinhos. 150 vai gastar mais. Vocês já vão pensando assim, 150 é o triplo de 50, tá? Então nós temos aqui 50 docinhos, me perdi, uma receita base, 50 docinhos com formato esférico com 2 centímetros de diâmetro, tá aqui, essa é a base. Um cliente comentou 150 docinhos, mas pede que cada um tenha o formato esférico com 4 centímetros. São docinhos maiores, é maior quantidade e 4 centímetros de diâmetro, tá? A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base,
de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esses clientes? Pessoal, algumas questões eu me lembro, porque depois da prova os alunos acabam comentando comigo, tá? Então, tem os alunos aí da escola que eu dou aula, eles comentaram um dia em aula, né? Eu não dou aula de matemática para eles, e eu fiz um comentário rápido só. Pessoal, olha só, se tu tem 50 docinhos, tu gasta uma quantidade de massa. Se tu quer 150 docinhos, só aí já triplica, né? Olha só aqui vai multiplicar por 3. Eu acho que até aí é fácil de entender, né? 3 vezes mais. Agora o aluno não percebe é o seguinte, ó, o docinho ficou maior. Então aqui tem mais volume, certo? Se tu pegar o raio, aqui é o diâmetro, o raio do primeiro aqui é 1 centímetro e o raio do segundo aqui é 2 centímetros, né? 1 e aqui 2. Tu dobrou o raio. Qual é o erro mais comum? O dobro do raio vai ter o dobro da massa também. Então vai aumentar 3 vezes aqui, 2, 6. Errado o raciocínio. Por quê? Porque o volume é em 3 dimensões, ó. O volume é 4/3 de πr ao cubo. Então o volume depende do raio, sim, só que ao cubo. Então se tu está aumentando o raio 2 vezes, olha só, 2 vezes é 2 vezes ao cubo. Por quê? Porque o volume aumenta aqui e aumenta aqui. O docinho vai, apesar de ser esférico, né, mas uma linguagem popular, o docinho vai ficar mais largo, vai ficar mais profundo e vai ficar mais alto. E como o raio aumentou 2 vezes, aumenta 2 vezes na largura, 2 vezes na profundidade e 2 vezes na altura. Então ele vai aumentar aqui, ó, 2 ao cubo, 8 vezes. Então 3 vezes ele aumenta a massa por causa da quantidade, botar assim, por causa da quantidade, tá? E aumenta 8 vezes por causa do volume. Então vai me aumentar 24 vezes, tá? Dá para fazer diferente? Dá para calcular o volume, fazer o volume, né? E depois dividir o volume pelo outro para saber quantas vezes aumentou, tá? Tu faz o volume da massa tradicional aqui, a base, e faz o volume que tu quer. Divide um pelo outro, vai dar 24. Tu vai calcular isso aqui, vai dar 24 vezes. Mas tu vai fazer 2 vezes 4/3 πr ao cubo, tu vai perder tempo. Na prova da URGS, tranquilo. Agora, na prova do Enem, tu tem que ganhar tempo. Tá? Então, se tu usar proporções, tu ganha bastante tempo. A nossa próxima aula de matemática já é proporções. É uma das aulas mais importantes, justamente para a gente fazer o exercício mais rápido. Tá? Então, tá feito aí a 19 e a 21. A 19, confusa, não difícil, né? E a 21, questão de raciocínio. Se tu não tem raciocínio e vai para matemática tradicional, tu perde um baita tempo, né? Vai ter que calcular 2 vezes os volumes. Então tá 19 a 21, vamos para 22. Questão de número 22. Essa segunda parte da prova tá mais fácil do que a primeira, tá? Eu achei bem difícil aquela primeira parte na semana passada. São assuntos melhores também, né? Geometria espacial, geometria cai muito, tá? Na prova. Então vamos lá. Questão 22. Questão 22, tem um desenho aqui de um gráfico, já vou fazer eles aqui, ó. Y em quilômetros e X em quilômetros também. X em quilômetros. Tem uma cidade A aqui, ó. Só vou botar as coordenadas aqui que provavelmente eu vou precisar. Aqui dá 20 e aqui dá 40. E a cidade B tá a 20, a metade aqui, 20 e 50. 50 aqui. Aqui é a cidade B. Vamos ao problema, depois eu vejo o que eu vou precisar botar ali. O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de 2 cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 003.
A rodovia 003 é o eixo X, ó. Tá escrito aqui, rodovia 003. Tá aqui, rodovia 003. Em que o mesmo ponto, conforme esboçado, apresenta na figura, tá? Na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B, considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003, já percebemos isso. E cinco localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias. As três rodovias, eu acho que as duas cidades é rodovia, tá? Pretende que a distância percorrida entre as duas cidades pelas rodovias 1, 2, passando pelos pontos, duas rodovias é aqui, ó. Vai ter uma rodovia que vai vir até a rodovia 3 e vai vir até a B. Daí vai me dar 5 possibilidades aqui, agora que eu entendi. Eu não estava entendendo o exercício até agora. Vamos ver. Passando pelo ponto de conexão, seja menor possível. Dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser escolhida para o ponto de conexão, tá? Bom, eu já lendo aqui, eu já comecei a tirar algumas ideias. A maneira mais difícil de resolver essa questão é a seguinte, ó, certo? Tu vai pegar a rodovia, uma das rodovias fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegar o segundo caso. Tá? Vou pegar o segundo caso. O caso 2 aqui, ó. Aqui e aqui, o caso 2, tá? Tu poderia fazer calculando por analítica, tá? Tu tens aqui um cateto, tens outro cateto aqui, isso aqui é a hipotenusa. Aqui tens o cateto, outro cateto é a hipotenusa. Só que daí tu vai fazer para cada um, são 5 possibilidades, né? Tu faria 10 cálculos. Tá? Então é a pior hipótese para resolver essa questão. Eu só vou resolver uma para mostrar para vocês como que seria, né? O primeiro aqui, ó, a primeira hipotenusa, o 2 pegaria no 30, teria 10 aqui embaixo, e a altura aqui teria 40. Eu vou achar a hipotenusa que eu vou chamar de A. E depois a subida aqui, vai ter aqui do 30 até o 50, né? Teria 20, e a altura aqui teria 20. Bom, com um pouco de agilidade, a gente consegue ganhar tempo nos cálculos, né? Eu tenho aqui, quando a hipotenusa, eu quero calcular e os catetos são iguais, esse B aqui é 20 raiz de 2. 20 raiz de 2, tá? Tranquilos? E depois aqui, ó, se é 10 e 40, eu vou fazer esse triângulo aqui, ó. Olha só, A ao quadrado é igual, 10 ao quadrado é 100, mais 40 ao quadrado é 16 com 2 zeros, 1.600. Dá 1.700. Ó, raiz quadrada de 1.700. Já deu porcaria, tá? E teria que fazer para todos. Teria que calcular, simplificar, arredondar. Então não é a melhor possibilidade, tá? Agora tem uma possibilidade, tem uma segunda possibilidade. Pessoal, os trajetos entre dois pontos, tá? Os trajetos entre dois pontos, que faça isso aqui em retas, tá? Quanto mais igual os ângulos, menor é a distância. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui está fora. Esse aqui está fora. Ó, aqui é 0 e aqui tem um ângulo aqui, ó, bem diferente, tá? Agora aqui, ó, esse ângulo aqui é mais parecido com esse, então aqui é um trajeto menor. Procuraria pelo ângulo, quanto mais parecidos os ângulos, menor é o trajeto. Por que isso? Justamente, a gente vai entrar lá na física, tá? A prova é de exatas, não é uma prova de matemática, prova de física, como todo mundo diz, é prova de exatas. Olha só pela física como ficaria uma barbada isso aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui a cidade A, eu tenho a cidade B, certo? Pessoal, isso aqui quando vem uma estrada, bate aqui e volta, não parece uma reflexão da luz? Parece, né? Se eu espelhar em relação ao eixo X, o ponto B para baixo, que é a cidade B, esta distância aqui vai vir lá para baixo, ó. Tranquilos? Então o que eu vou fazer aqui? Cidade A, eu vou pegar a cidade B e trazer aqui para baixo, ó. Veio a cidade B, vou chamar a cidade B'. E eu vou fazer todos os trajetos, e a gente vai ver qual trajeto que é menor. Olha só o primeiro aqui, o primeiro vem reto aqui, ó, 1. E depois vai lá no B, ó. Esse é o trajeto 1. Vê se essa linha aqui não é a mesma essa aqui, ó. Olha só, só foi refletida aqui para baixo. Entenderam o que eu fiz?
Ó, em vez de vir aqui em cima, aqui, ó, eu refleti ela aqui para baixo, a primeira trajetória. A segunda trajetória vai pegar aqui mais ou menos, segunda, terceira, quarta e a quinta vem reta aqui, ó. A quinta trajetória, olha só, ela vem até aqui, ó. Olha só, a quinta, não, fiz errado aqui, a quinta é assim, ó, da cidade A vem até aqui, ó. Da cidade A vem até aqui. E depois, em vez de subir reto, ela desce reto, ó. Essa aqui é a quinta possibilidade. Tranquilos? Eu vou fazer cada uma delas. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, a terceira e a quarta. Agora a outra aqui, ó. Aqui, e aqui, 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 aqui e aqui. Pessoal, qual dessas trajetórias que é a menor? Qual é a menor distância que existe entre dois pontos? É uma reta. Quanto mais reto for, menor é a distância. Olha só aqui que baita curva fez, está fora, aqui está fora, ficou essas três. Ó, aqui faz uma curvinha aqui, ó. Esta distância é maior do que em linha reta aqui. Então aqui a 2, a 3, a 4 e a 5. Alternativa a letra 4 aqui vai ser praticamente reto pelo meu desenho. Teria que fazer o esboço aí no material de vocês, ó. Desenha a cidade B, 1, 2, 3, 4 quadrinhos para baixo e traça as retas ali. Vocês vão ver, quanto mais reto aqui, menor é a distância. Então, a afirmativa 4, tá? Ah, eu não iria pensar nisso. Pessoal, tem questões do Enem, tipo assim, ó, uma caixinha de fósforo e uma formiga, e ela dobra e vai até outro ponto. Qual é a menor trajetória? Isso aí é Enem antigo, certo? A menor trajetória, tu vai ver quando a formiguinha andar mais em linha reta, é o mesmo raciocínio. Só que ela vem numa face da caixa e dobra, certo? Na outra face. E aqui vem, e a gente está vendo no plano, como se fosse uma planta. Mas é o mesmo raciocínio. Aí está a importância de fazer as provas antigas do Enem. Tá? A melhor preparação para o Enem, fazer as provas do Enem. Ou simulados, né? Que vem muito parecido com as provas do Enem. Então o segredo é esse. Tá? A gente se acostumar, daí aumenta a chance de acertar. Então, a 22 é uma questão que quem conhece questões do Enem teria grande chance de acertar. Quem não conhece, o cara estudou um monte de trigonometria, um monte de não sei o que não acerta, por quê? Porque não conhece esse tipo de questão, tá? Então, uma questão já meio repetida, tá? 22, vamos para 23. Outra que eu me lembro dessa 23 aqui, que os alunos falaram assim, a maior parte dos alunos acertaram essa questão, que eles cortaram um pedacinho da folha e fizeram ao vivo. Ah, isso aí é muito válido, certo? Só que muitas vezes a gente leva tempo, tá? E aqui eu não posso cortar um pedaço do quadro para mostrar para vocês. Poderia pegar um pedaço de papel ali, recortar e mostrar que realmente vai dar aquilo. Mas eu tenho que mostrar no quadro para vocês. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Olha só, 23. O professor de artes orientou os seus estudantes a realizar a seguinte sequência de atividades. Dobrar uma folha de papel em formato quadrado 2 vezes em sequência, ao longo de uma linha tracejada, conforme ilustrada na figura 1 e 2, para obter o papel dobrado conforme a figura 3. Então, tu tem um papel aqui em formato de quadrado, olha só, daí tu dobra aqui, fica assim, ó, uma folha em cima da outra, ó. Vou até fazer um esqueminha aqui, ó. Para vocês imaginarem, tem uma folha como se fosse um guardanapinho, né? Eu vou fazer assim, ó, para vocês poderem ver, ó, uma folha em cima da outra. Depois disso, tu dobra de novo, ó. Tu pega aqui, ó, tu dobra de novo. Então, tu vai ficar com algo desse tipo assim, ó. Ó, vai ficar com algo desse tipo assim, ó. Tá? Vê se vocês conseguiram imaginar. Tranquilos? Em seguida, o papel dobrado da figura 3, a figura 3 é aquela ali, tá? Então, isso aqui que vai nos interessar, tá nesse formato aqui, a figura 3. Vou dar uma apagada aqui. Espera aí que eu tenho que me preparar para resolver o exercício. Eu tenho que ter espaço. Aqui é a minha figura 3, mais ou menos isso, né? Ó, aqui é a minha figura 3. Considerar que o ponto R, tem um ponto R na figura 3, já estou olhando lá embaixo. Sobre o segmento OM, então aqui, ó, segmento OM, tá? O ponto R sobre o segmento, sendo o M o ponto médio do lado do quadrado,
aqui é o ponto médio do lado do quadrado, ó, lá do quadrado lá, tá? Nós temos aqui original e o modo que OR é 1/4 de OM. Pessoal, olha aqui, peguei essa parte aqui, ó, o ponto R tá 1/4, ó. Aqui é a metade da metade, aqui tá o ponto R, ó. Aqui tá o ponto R. 1/4 de OM, 1/4 tá o ponto R. Traçar um arco de circunferência de raio meio OM. Meio OM. Pessoal, meio é isso aqui, ó. Só que eu não vou traçar aqui, ó. Vou traçar no ponto R, ó. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é inteiro, ó. Aqui é 1/4. E eu vou pegar um meio, ou seja, eu vou pegar esta parte aqui, ó. Ó, aqui, ó. Traçar uma circunferência aqui, ó. Olha só. Obtendo a figura 4. Recortamos. Ela ficou daquele jeito ali, tá? Deixa eu me orientar como é que eu vou fazer isso, tá? Por último, recortar o papel ao longo do arco da circunferência e excluir a parte que contém o setor circular, obtido no papel dobrado conforme a figura. Após o desdobramento do papel que restou na figura 5, a figura plana que o estudante obterá será de... Eu acredito que muitos marcaram a letra B, de ficar uma circunferência certinha. Pessoal, para ficar uma circunferência certinha, esta curva aqui, ó, até vou pegar aqui, ó, esta curva aqui, ó, eu vou ter que fazer certinho aqui para vocês, ó. Esta curva aqui, ó, presta atenção, teria que ter o raio no O, mas tem o raio no R. Então não vai ficar a circunferência certinha. Espera aí que agora eu vou ter que fazer um troço mais ou menos certo aqui. Deixa eu fazer um compasso para mim aqui. E aqui, não, aqui tá mal, mais ou menos isso aqui, ó. Como é que eu vou saber quando abriu? Pessoal, como é que eu vou saber quando abriu? Eu vou imaginar abrindo o papel. Olha só, quando eu abrir o papel, vou apagar esse O aqui, ó. Quando eu abrir o papel, é um quadrado, né? É um quadrado, é mais ou menos isso aqui, ó. É um quadrado, ó. Olha só, é um quadrado, mais ou menos isso aqui, ó. Abriu o papel, ó, certo? Abriu o papel. O que vai acontecer aqui? Aqui tem o R, aqui vai ter o R também, o R aqui e o R aqui, imaginário, porque eu tirei fora, né? E esse R aqui que vai me dar, olha só, esse R que vai me dar a curva, ó. Olha só, esse R aqui, ó, se fosse um compasso aqui, eu vou fazer com os dedos aqui, ó, olha só, essa curva é feita aqui e aqui, ó, uma nova curva. O que acontece aqui? O raio aqui, ó, o raio vai dar aqui assim mais ou menos, ó. Então vai dar a curva aqui e a curva aqui. E aqui, esse raio aqui vai fazer a curva aqui, ó. Então a figura mais parecida que eu vou ter aqui é a letra C, certo? Bom, o que o aluno pode ter dúvida? Por que não ficou bem redondinho? Se o raio fosse o centro, sim. O R aqui fosse aqui, ó. Daí ia dar uma circunferência bem direitinha. Então o que acontece? O raio é menor aqui, então ele é bolhadinho aqui em todos, ó. Então vai ficar uma figura muito parecida, o buraco ali, né? A letra C. Confusa de explicar, tá? Mas não é uma questão difícil. Muitos alunos recortaram no cantinho do papel da prova, rasgaram, porque tu vai entregar só o gabarito, né? E viram e marcaram, foi legal, tá? Tá valendo, tá? Bom, questão de número 24, 23, 24. Não pulamos nenhuma agora? Pessoal, se eu pular alguma, alguém grita aí, tá? Aquela hora eu pulei ali e eu percebi. Questão 24, nós temos aqui um quadriculado, tá? Um quadriculado vai sair do P aqui, ele sobe, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Se precisar, a gente conta os quadrinhos. Vamos ver aqui o ponto Q é aqui, certo? Aqui tem dois, vou fazer umas divisórias aqui, ó. Aqui bate aqui é um só, um. Aqui tem um. Tem dois, tem três e um lá em cima. Se precisar alguma dimensão, a gente só conta ali para não perder tempo.
Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicado na figura, na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam as ruas. Então, uma vista de planta, olhando de cima. Por causa do sentido do tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar seu deslocamento. Então, o menor deslocamento é esse. Daí vocês vão dizer assim, como o menor deslocamento se vem aqui e depois volta? Isso aí é por causa da situação prática. Nem sempre no nosso dia a dia o menor caminho é o menor caminho, né? Porque tem trânsito, pode ter uma obra, né? Alguma coisa desse tipo. Para descrevê-lo, deve especificar qual é o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas, em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se movimentará continuamente. Para isso, emprega-se as letras E, F e D, para indicar vire à esquerda, E de esquerda, quando dobrar à esquerda tu vai botar E, siga em frente, o F, então o F é seguir em frente, e vire à direita o D, respectivamente. A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é qual? Pessoal, muito fácil de errar isso aqui, tá? O aluno botar assim, ó, segue em frente, direita, né? Frente, o dobrar, dá uma sequência grande aqui, ó. Ó, o erro mais comum, segue em frente, direita, segue em frente, para cima, não tem para cima, não existe para cima. Tá? Dobra a direita, para baixo, não tem para baixo. Por quê? Porque isso aqui é uma vista superior. Daí tu vai ter que imaginar tu fazendo isso de carro e tu dentro do carro. Tá? Mesma questão do robozinho naquela parte de fora, na mesma prova. Só que lá é muito mais difícil que é espacial. Tá? Esse seria o exercício treino para fazer aquela outra questão. Então vamos tentar fazer aqui, vocês prestando atenção. Entrei aqui, ó. Vai para frente. Tu tem que estar com uma visão de cima, olhando de cima aqui, ó. Tô vindo aqui, eu vou dobrar à direita. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar à direita. Depois eu vou ter, e depois que eu dobrar à direita, tem que seguir em frente. Seguir em frente. Depois, quando chegar aqui, eu tenho que ter essa visão olhando para lá, Né? Eu estou deitado aqui, olhando para lá, eu tenho que dobrar à esquerda. Dobrar à esquerda. E depois que eu dobrar à esquerda, eu tenho que seguir em frente. Segue em frente. Vou chegar nesse ponto aqui. Só que agora eu estou olhando para cá, ó, nessa posição. A gente está na posição certa. Eu tenho que dobrar à direita. Tem que dobrar à direita. Certo? Dobrei à direita. Quando eu dobrar à direita, eu dobrei à direita e eu já andei. Não preciso botar segue em frente. Chegou nesta posição aqui, ó, eu estou olhando aqui, ó, eu tenho que dobrar à direita de novo. Se eu dobrar à direita, eu já vou cair nesse ponto. Só que agora eu estou olhando para baixo, ó, estou olhando aqui para baixo. Eu tenho que dobrar para o lado esquerdo. Dobra para o lado esquerdo, eu já cheguei nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, eu estou olhando para lá. Eu tenho que dobrar à esquerda. Agora aqui sim, quando eu dobrar à esquerda, eu vou ter que seguir em frente. E por último, eu dobrando à direita, ó, estou chegando nessa posição, estou olhando dessa posição aqui, eu dobro à direita. Vamos ver se a gente acha a alternativa agora. A primeira é direita, eliminamos as duas últimas. A segunda vai em frente, eliminamos a primeira. Depois dobra à esquerda, não eliminamos nada. Vai para frente, vai para a direita e esquerda. Aqui já me dá a alternativa letra C. C de Canadá. Tranquilos? Tá? Então uma questão semelhante àquela do robozinho, só que aquela mais difícil que aquela em tridimensional. Tá? Aqui cuidado, né? Quando dobra à direita, ele já andou, não precisa falar que ele vai em frente. Dobra à direita de novo aqui e dobra à esquerda. Ele chegou nesse ponto. Aqui sim, quando dobrar na esquerda, tem todo esse caminho aqui. Daí tu manda ele seguir em frente. Então é como se fosse uma orientação, tá? Dando informação para alguma pessoa. Então essa é a questão 24. Vamos para a questão número 25. Questão número 25. A esperança de vida ao nascer
é o número médio de anos que o indivíduo tende a viver a partir do seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como no gráfico. Então, tem um gráfico aqui, ó, uma análise de gráfico, provavelmente, tá? Aqui 75 anos, 74 anos, 73 anos, 72 anos, tá? Daí tem um gráfico aqui em 2008, 08, 72,78, né? E assim vai construindo o gráfico. Aqui, 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 e assim vai, certo? Tá? Não vou botar todos os dados, porque eu não sei se eu vou precisar de todos. Pode observar que a esperança de vida ao nascer em 2012, ó, 2012, 8, 9, 10, 11, 12, 2012 é aqui, ó, 2012, foi exatamente a média registrada nos anos de 2011 e 13. Então, 2011 e 2013. Então, ele está me dizendo que esse valor aqui, ó, que é 73,95, é a média de 74,23 e 73,4. Ó, esse valor aqui é a média dos dois valores. Eu não vou conferir, ele está me afirmando, não vou perder tempo. Tá? Suponha que esse fato também ocorra com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida de 12 e de 14. Então ele está dizendo que isso aqui é a média desses dois. O que ele está me dizendo a partir de agora? Que vai ter lá um valor em 2014 e que 2013 é a média de 2014 e 2012. O mesmo esquema. Esse 74,23 é a média de 73,95 e de um valor aqui que provavelmente é o que ele vai me perguntar, certo? Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 terá sido em ano igual a quanto? Então ele quer saber em 2014, ele quer saber esse X aqui, ó. Bom, ele falou tudo no enunciado, ele falou que em 2013, que é o 74,23, é a média de 2012, que é 73,95, e 2014, que é X. O que é a média? Somos 2 e divide por 2, tá? Exercício simples, mas já vi que as contas aqui é mais complicada, né? A gente está sem calculadora na prova. 2 dá 6, dá 4, dá 8, dá 14. Ó, passei isso multiplicando aqui. 73,95 mais X. O X é igual a 148,46 menos 73,95. Pessoal, não tem como fugir. 148,46 menos 73,95 vai dar 1 aqui, né? Aqui vai dar 5, ficou 7. 7 menos 3 dá 4. 14 dá 7. 74,51. Vamos ver se 74,51 tem. Resposta B de Brasil, tá? Então, com a expectativa de vida aqui, como é que chama aqui a esperança de vida, em 2014 tem que ser 74,51 para somar com 73,95, dividir por 2 e dar a média de 2013. Tá? Um exercício bem simples de média aritmética, sem problema nenhum, tá? Vamos para a questão de número 26. Questão 26. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogos, o jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete, tá? Então tem um cara aqui que foi o melhor da temporada com 18 pontos, tá?
Na atual temporada, 5 jogadores têm chance de igualar ou melhorar esta média. No quadro estão registrados as pontuações desses 5 jogadores, tá? Nos 4 primeiros jogos da final deste ano. Deixa eu dar uma olhada aqui, 18 pontos por jogo, tá? Então tu tem que fazer, se tem vários jogos, tem que fazer uma média, né? Tem jogos que tu faz mais pontos, outros faz menos pontos, tá? Então nós temos aqui, na última temporada, a média, ó, tá falando em média, foi 18 pontos por jogos. É que nem um campeonato, né? Um jogador, um craque lá, um centroavante, ele fez tantos gols, 2,3 gols por partida. Ele soma todos os gols que ele faz e divide pelo número de partidas. É como se ele fizesse todas as partidas o mesmo número de gols, tá? Então aqui é um jogador de basquete, tá? Então aqui os jogadores. Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São 4 jogos. Jogos 1, 2, 3, 4 jogos. O jogador 1 fez 12 cestas aqui, 12 pontos, 25 pontos, 20 e 20. Eu vou ter que passar limpo isso aqui, 12, 27 e 20, 14, 17 e 26, 15, 18, 21, 22, 15, 23 e 15. Se eu somar aqui e dividir por 4, eu tenho a média que eles já têm atualmente. Vamos ver o que o problema pede. O quinto e último jogo, vai ter o quinto jogo aqui, ó. O quinto e último jogo, cadê? O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer menos quantidade de pontos no quinto jogo para se igualar à média de pontos do melhor jogador da temporada passada. Pessoal, eles têm que fazer a média de 18 pontos por partida, que é o melhor jogador da temporada passada. E quer saber qual deles que precisa fazer menos pontos para chegar na marca do jogador anterior. Pessoal, quem precisa fazer menos pontos é aquele jogador que já acumulou mais pontos. Imagina um campeonato, eu faço um monte de gol e tu faz pouco gol. Quem que tem mais chance no último jogo de ser o artilheiro, ter a maior média de gols na temporada? Quem fez mais gol durante a temporada. Então, simplesmente eu vou fazer a soma dos pontos. Quem tiver mais pontos é o que precisa de menos pontos para alcançar a meta lá do jogador da anterior. Então, é um exercício que o cara vai pensar em fazer média 1 por 1, vai perder tempo. Basta tu somar. O jogador 1, quantos pontos ele tem aqui? Aqui já não é mais o quinto jogo. Eu vou fazer o somatório que ele tem. 20, 40, 65... 75, 77. Só vou conferir 20, 40, 60, 65, 67, 77. Vamos ver o próximo aqui, Tá acabando as tintas dos meus pincéis aqui. Pessoal, 12, 24, 44 mais 27, dá 11, vai 1, 6, 7, 71. Tá? Esse aqui, 14, 28. 28 com 26 é 27 com 27, dá 54. 54 com 17. 7 dá 11, vai 1, 5, 6, 7, 71. Esses dois estão fora, não pode ter a mesma resposta. Tá? 21, 42. 50, 60, 75, tem menos que o primeiro, tá fora. Se tem menos, ele precisa de mais pontos para chegar na média do cara do ano anterior. Ele está perguntando quem precisa menos pontos. 15, 30. 30 dá 45. 45 dá 75. Pessoal, a resposta é o jogador 1, provavelmente letra A aí. Por quê? O jogador 1 tem maior número acumulados de pontos. Ele precisa de menos pontos para atingir lá o campeão do ano anterior, tá? Então, a afirmativa, letra A de América. Esse é o exercício de número 26. Esse é o exercício de número 26. 27.
Em uma universidade atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre ou doutor. Então tem dois tipos de professor, ó, professores, eu tenho mestres e doutores, tá? Isso é uma informação, tá? Mestres ou doutores. Nela há atualmente 60 mestres e 40 doutores. Mestres são 40 mestres, não, 60 mestres e 40 doutores. O salário mensal dos professores mestres e doutores são respectivamente R$8.000, e os doutores ganham R$12.000. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse. Então, olha aqui, ó, salário, botar assim, ó, salário médio. Pessoal, salário, eu vou botar uma barrinha aqui, é uma média, tá? O salário tem que ser, a média do salário, menor ou igual a 12.240. Certo? Ah, é só somar os dois e dividir por 2? Não. Só se tivesse o mesmo número de mestres igual ao mesmo número de doutores. Daí sim seria a média aritmética. Nesse caso aqui, não. Eu posso ter mais, eu tenho ali, já está para ver, tem mais mestres do que doutorado. Então o salário dos mestres pesa mais do que os dos doutores. Vamos ver aqui. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual reajustado para os doutores. Então, os mestres aqui vão ganhar mais 25% de aumento. Vou botar aqui aumento. Aumento. E os doutores ainda não sabem quanto que vão ganhar. Tá? Mantido o número atual de professores com suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deve ser no máximo. Tu quer saber quanto que no máximo tu dá de aumento para os doutores? Muitos de vocês devem estar pensando, 100%, 200%? Não tem? Tem. Eu vou ter que dar o aumento máximo que não passe a média dos salários de todos os professores de 12.240. Então esse é o nosso problema. Isso aqui é a média. Como é que eu faço a média aqui dos salários? Eu vou pegar aqui o número de mestres e multiplicar pelo salário dos mestres. Certo? Mais o número de doutores, multiplicar pelo salário dos doutores. E eu vou dividir por quem? Pela soma de mestre mais doutores. Porque isso é uma média ponderada. Cada um contribui com peso 1. Se tem 60 mestres, o grupo de mestres pesa mais na média do que o grupo de doutores. Tá? Bom, para isso eu vou ter que saber o salário dos mestres aqui. Ó. Era de 8.000, aumento de 25%. Na nossa aula de porcentagem, vocês vão ter algumas porcentagens que eu vou falar para vocês. Essa tem que saber. Tem que saber decor, para não perder tempo na prova. 25% é 1/4. Tá? Olha só, 25% de aumento, 25%. Eu vou simplificar isso aqui. Vai dividir por 25 dá 1, dividir por 25 dá 4. É 1/4. É muito mais rápido. Então, 25% de aumento, ó, ele ganhava 8.000. Mais 1/4. 8.000 dividido por 4 é mais 2.000. 2.000. Então, ele passa a ganhar R$10.000. R$10.000. Então, eu vou botar aqui, a média é 12.240, é o máximo que pode chegar. Os mestres são 60 mestres, que vão ganhar R$10.000. Mais o número de doutores são 40 doutores. Eu vou descobrir o salário do doutor. Não é isso que ele me pergunta, ele quer saber qual é a porcentagem de aumento, mas se eu souber o salário do doutor antes e saber o salário do doutor depois, eu sei quanto que aumentou, certo? Dividido pela soma de mestres mais doutores. São 60 mestres mais 40 doutores, certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Aqui dá 100. Então vai ficar 12.240 vezes 100, ó, aqui dá 100, passou multiplicando, vou botar 2 zeros aqui, tá? É igual, aqui vai dar 60.000, mais 40 vezes o salário do doutor.
Pessoal, isso na prova o cara tem que fazer. Olha lá, 60 mil, que coisa estranha, mas vamos ver o que que dá. Acho que não errei, 60 vezes 10 mil, tá certo. E o salário é 12.240. Aqui dá 100, põe mais 2 zeros, é isso aí mesmo. Ai, 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 o que que vai dar aqui? 1.224.000 menos 60 mil que passa para cá, menos 60 mil, dá 0, 0, 0, aqui dá 4, aqui dá 6. Oi. Aquele 60 vezes 100 é 600 mil? Aonde? 600 mil, 600 mil, obrigado, Paula. Foi a Paula que falou, né? 600 mil. Tá, menos 600. Me salvou aqui. E errar feio. 600. E é assim que a gente erra, né? 624 mil para os doutores. Só que são 40 doutores. O salário do doutor é 624 mil dividido por 40, tá? Uma coisa interessante, vocês perceberam aqui que eu ia errar e a Paula conseguiu me salvar. Tá? Só que na hora da prova é um só para pensar. Eu ia achar uma coisa fora do normal. O que eu tenho que achar? Eu tenho que achar um salário maior que 10 mil. Ó, né? O doutor ganha mais do que o mestre. Seria uma lógica. Né? Então eu vou cortar aqui, ó, corto aqui. E eu fiquei com 624 dividido por 4. Ó, 624 com 2 zeros dividido por 4. Dá 1, sobra 2, 22, dá 5. 5 vezes 4 dá 20, dá 24. 12 dá 6, 6 vezes 4, 24. Ó, deu 15.600. Salário do doutor, 15.600. Tá de acordo? Tá. Ó, o salário dos doutores vai ficar 15.600. Eu acho que já seria legal o problema perguntar qual é o salário dos doutores. Não, já seria um problema bem legal. Só que ele pergunta quanto que foi de aumento. Quanto foi de aumento? Pessoal, olha só. Os 12 mil aqui era 100% que ele ganhava. 12 mil era 100%, tá? Eu gosto de fazer 15.600 x%. Daí se der 135%. Foi aumento de 35%. Eu gosto de fazer assim. A maior parte dos professores faz o quê? Ele faz a diferença, ó. Aumentou quanto? De 12 mil para 15.600, o aumento foi de quanto, ó? Tá aqui, ó. O aumento dos doutores foi de quanto? 12 para 15 foi 3.600, ó. Daí vai dar a resposta direto, ó. Então 3.600 foi o aumento dos doutores, aumento. Isso aqui vai dar X%. 12 mil era o salário anterior, vou botar aqui, salário anterior, 100%. Ganhou mais 13.600, foi para 15.600. Quantos por cento é isso? Vou fazer agora. Eu já vou simplificar aqui 2 zeros, tá? Aqui eu vou ficar com 120x é igual a 36 vezes 100 em 2 zeros. Corto mais um zero. Então aqui vai dar 360 dividido por 12. 12 vezes 3 dá 36. Então vai dar, simplificando, vai dar 30% de aumento. Tem 30% de aumento? 30% tem. Resposta D de Dinamarca, tá? Pessoal, um exercício que exige bastante do aluno aí, cálculo, né? Organização, tá? Exercício de porcentagem, tá? De média ponderada e porcentagem junto, tá? Questão de número 27. Vamos adiante. Vamos adiante que tem meia hora ainda. Pensei que a gente ia sair mais cedo hoje, mas não rolou. Questão de número 28. Um borrifador que, de atuação automática libera, aqueles sprayzinhos, vai dando automático, os jatos, né? A cada acionamento, uma mesma quantidade de inseticida.
O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml. Então, já vou botar aqui o volume total do recipiente, 360 ml, é dado no problema, tá? De inseticida, que duram 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 40 minutos. Então, ele dura 60 dias e cada 48 minutos ele aciona. 48 minutos, passa 48, praticamente a cada hora ele vai lá e dá um jato. Tá? A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento em ml, e quer saber cada vez que ele dá o spray, tá? Quantos ml que ele joga? E agora? Vamos ver a duração dele aqui, ó. 60 dias. Vamos pegar aqui. 60 dias, quantos minutos é? 60 dias vezes 24 horas, aqui horas e dias, vezes 60 minutos. Pessoal, isso aqui eu vou ter o tempo que durou, tá? O tempo que durou o meu equipamento aqui, certo? 60 vezes 60, vamos fazer essa conta, 2 zeros, 36 vezes 24, 36 vezes 24. Vamos lá, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 4, 12, 24, 3 vezes 4 dá 12, 4, 2, 4, 6, 6, 7, 8. Vocês conferem aí, 864 com 2 zeros, 86.400 minutos. Então, eu comprei o recipiente lá e ele sai funcionando direto, a cada 48 minutos você dá um jato. Nos 60 dias, né, que corresponde a 86.400 minutos, acaba o produto, tá? Para que tu fez isso? Para mim saber quantas vezes ele largou o jato. Olha só, um jato, como é que se chama isso? Uma borrifada, vou chamar, não sei se está certo no português, uma borrifada é a cada 48 minutos. Se ele durou 86.400 minutos, eu vou achar o número de vezes que borrifou, certo? Calculando isso, olha a conta, 86.400 dividido por 48. Não tem como escapar, tem que fazer. 400 dividido por 48. Na prova eu fico cansado. Sim, eu também estou. Tá? Aqui vai passar da uma vez só ainda. 48, 8 dá 8, 7 dá 3. Baixa o 4. Baixa o 4. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 4, 16, 32. 38. Fechou aqui? Fechou. 1.800. Se vocês puderem ir conferindo os cálculos aí, tá? 1.800 jatos ele deu. Ele quer saber quantos ml é cada jato. Vamos lá. Então, vamos botar aqui. Uma borrifada é X. E tu sabe que 1.800 borrifada acaba com o produto, né? Borrifada. Aqui eu botei borrifada. Escrevi errado. 1.800 borrifadas gasta o produto que é os 360 ml, certo? Uma borrifada vai dar X ml, tá? Esse X vai ser 1.800 é igual a 360, 1.800x é igual a 360. Corta um zero, X é igual a 36 dividido por 180. Quanto é que dá isso? Dá para simplificar por 18. 18 vezes 2 dá 36. Por 18 dá 1. Não, dá 2. E aqui dá 1. 2, é isso? É isso. 2 dividido por 10, 0,2 ml. 0,2 ml, resposta
B de Brasil, tá? Então, um exercício aí praticamente de regra de 3, tá? Ele me deu um produto que dá-lhe o jato, né? Dura 60 dias, eu vi quantos minutos, porque eu sei que a cada quantos minutos que larga um jato, eu vou saber quantos jatos eu tenho. Sabendo o número total de jatos que eu tenho, eu sei que esgota o produto. Um jato só vai sair tantos ml, nesse caso 0,2 ml, é pouquinho, por isso que dura 60 dias. Tá bem? Questão 29, estamos chegando no final aqui, questão de 29. Então vamos lá. A questão 29 traz o seguinte, ó. Um casal está não, esse é 30. A iluminação L de uma estrela está relacionada com o raio e com a temperatura dessa estrela segundo a lei de Stephen Boltzmann, lá da física, tá? A iluminação é CR ao quadrado vezes T na quarta, em que C é a constante igual a todas as estrelas, tá? Daí nós temos aqui, considere duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem a metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura do F. Então tem a estrela E e a estrela F, certo? Estrela E e a estrela F. Indique LE e LF suas respectivas luminosidades em relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dado com. Então isso aqui é um comparativo para saber se a iluminação L, quantas vezes é maior, quantas vezes é menor. Tá? Observe que todas as respostas estão em relação a F. Eu posso fazer aqui, ó, iluminação E sobre iluminação F. Depois eu passo isso multiplicando para o outro lado, eu acho que ficaria legal. Quanto equivale aqui, olha só, quanto equivale a iluminação E? C, que é uma constante, o raio de E ao quadrado, vezes a temperatura de E elevado na quarta, e para F vale C, o raio de F ao quadrado, vezes a temperatura de F na quarta. Tem jeito mais fácil de fazer, Fábio? Tem, mas eu já estou cansado. Eu já vou numa estratégia mais tradicional para mim não errar. Agora vou no enunciado, que eu li e não absorvi nada, que eu já estou cansado mesmo. Vamos lá. O que diz aqui? Ó? Considerando as duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem a metade do raio de F. Então o raio de E, olha só, o raio de E é a metade do raio de F. A metade do raio de F ao quadrado, não é? É a metade do raio de F e o dobro da temperatura de F. Então, temperatura, duas vezes a temperatura de F, duas vezes a temperatura de F elevado ao quadrado. E aqui eu tenho RF ao quadrado vezes TF ao quadrado. Observe que agora ficou tudo F ali que eu vou cortar fora, tá? Para isso eu vou executar os cálculos. LE sobre LF. A parte de cima, RF ao quadrado. RF ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado. O que é? Na fórmula ali é na quarta. Não sei se vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença sim. Vai fazer diferença. Tá? Os dois é na quarta. Os dois, o R... Não, aqui é quadrado, tá? O R é quadrado. Agora, 2 elevado na quarta, olha, aqui que faz a diferença. Eu ia errar o problema de novo, ó. 2 vezes 2, 4... vezes 2, 8, vezes 2, 16. Isso dá 16 vezes TF na quarta. Aqui embaixo é RF ao quadrado vezes TF na quarta, tá? 16 dividido por 4, vai lá, 16 dividido por 4, dá 4. Então eu vou ter aqui na parte de cima, 4 RF ao quadrado vezes TF na quarta, dividido por RF ao quadrado vezes TF na quarta. Cortamos fora isso, que é igual, ó. Isso é igual a isso, isso é igual a isso. Chegamos que o LE sobre o LF é igual a 4. Passa o LF para frente, ó. LE é igual a 4 vezes o LF. Se a iluminação da estrela E é 4 vezes a iluminação da estrela F, a resposta é letra D, de Dinamarca. Tá bem? Tá? Você já nota o meu cansaço aqui, né? Segunda vez aqui que a Paula já me auxilia aqui, tá? Copiar aqui da quarta para o quadrado aqui, ó. Então é um erro que às vezes acontece com o cansaço do candidato, né? Vamos para a nossa última
questãozinha? Questão de número 30. Para encerrar a segunda parte de resolução da prova do Enem de 2022. Eu botei 23 aqui, ó, 2022. Vamos lá, última questão de hoje. Questão de número 30. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. O pessoal chama no popular de geladeira, tá? Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1 para 50. Então ele me deu a escala da planta. Escala é 1 para 50. 1 é no papel e 50 é na realidade. Ou seja, tudo que é na realidade é 50 vezes maior do que no papel. Se eu medir no papel, multiplico por 50, eu tenho os dados reais, tá? Notaram que o espaço destinado para o refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura no papel. Ó, botar assim, papel, na planta, né? Papel. Tinha o espaço para botar o refrigerador, aqui é o chão, porque vai me dar a altura ali, que eu já passei os olhos aqui, ó. Tinha 3,8 centímetros de altura, 3,8 centímetros de altura, por 1,6 de largura, 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros entre outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. Então, quando a gente coloca uma geladeira, um refrigerador no lugar, tem que deixar 10 centímetros na parte de cima, sem ter objetos, né, do teto, por exemplo, e 10 centímetros nas laterais entre os móveis, tá? O casal comprou um refrigerador que cabia no local, e ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máxima em metros, respectivo a quanto? Tu quer saber qual é a altura máxima do refrigerador que tu pode botar ali e a largura máxima, tá? Isso é no papel. Vamos ver na realidade, ó. Na realidade, qual é o espaço que tem ali para mim botar? Realidade. Pessoal, se a escala é 1 para 50, a realidade é 50 vezes maior. Então, o espaço que eu tenho para colocar meu refrigerador, eu já vou botar ela aqui, ó. Botar o refrigerador aqui dentro, ó. Ó, o refrigerador aqui. Porque eu sei que eu tenho que deixar 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, o fabricante pede, e 10 centímetros na parte de cima. Mas na planta me deu o espaço que eu tenho para colocar. Se o espaço é 1,6, na vida real lá é quanto? Ó? Multiplica por 50. 1,6 vezes 50, se fosse vezes 100, ó, vezes 10 é 16, 160, dá 80 centímetros. Olha lá, eu tenho 80 centímetros de largura para botar minha geladeira, meu refrigerador, tá? Que é 1,6 vezes 50. Se eu errar alguma conta, você me chama atenção. E a altura que eu tenho, o espaço na altura que eu tenho, é 50 vezes, olha só, 50 vezes o 3,8. Também vou multiplicar por 100, por 10 dá 38, 380 dividido por 2. 300 dá 150 mais 40, dá 190 centímetros. Pessoal, eu tenho espaço para botar a minha geladeira, 1,90 m de altura e 80 de largura. Eu tenho que descontar esses 10 centímetros. Observe que na largura eu desconto 2 vezes, certo? Então, meu refrigerador aqui vai ter que ter quanto aqui, pessoal? Vai ter que ter, ó, 80, tira 10 de cada lado, vai ter 60 centímetros. Olha lá, 60 centímetros de largura. E a altura vai ser quanto? Tem 1,90. Ah, tira 10 de cada lado. Não, só tira de cima. No chão tu não tira nada. Então, vai ter 180 centímetros de altura. Isso é o máximo. Ah, se eu chegar na loja e ter um de 55 por 1,70, pego. Mas eu não posso chegar na loja e ter um de 1,80 por 65. Daí vai furar a condição que ele me pediu. Então aqui a gente vai ter 1,80 por 60, resposta letra A.
Fechamos aí a segunda parte da resolução da prova do Enem de Matemática, tá, de 2022.